nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que nós temos oportunidade nesses dias de desfrutar, é o fato de poder chamar Deus de Pai. Porque quando nós falamos sobre Pai, nós estamos falando sobre uma das coisas mais maravilhosas dessa terra. Nós estamos falando sobre uma pessoa dotada de características que está nesse mundo para fazer uma grande diferença na nossa vida. Quando eu começo, querido, a olhar para Deus como um Pai, eu não vou ter Ele como uma pessoa distante, porque o Pai é alguém próximo. E nessa noite eu quero, querido, que você saia daqui com entendimento. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai, não porque isso é um nome bonito. Deus não chama, a Bíblia não chama Deus de Pai, porque simplesmente é um mero nome ou um mero chamamento, mas a Bíblia faz questão de falar que Deus é o nosso Pai, para mostrar um relacionamento. Deus nunca quis, irmão, viver uma vida longe de nós. Nunca foi plano de Deus estar distante do homem. Deus não criou o homem para estar separado dele por causa do pecado. Deus criou o homem para viver um relacionamento puro, lindo e duradouro com Ele. Quando nós falamos de um pai, nós estamos falando de alguém íntimo. Paternidade, irmãos, fala sobre intimidade, fala sobre proximidade. De repente estava Deus, a Bíblia diz no livro de Gênesis, na viração do dia, a caminhar, e Ele chama por Adão. Ele diz: Adão, onde você está? E de repente, querido, Adão, após comer do fruto, Eva, após desobedecer, a Bíblia diz que eles tiveram medo de Deus e eles se esconderam de Deus. O que eu quero começar a trazer no seu coração nessa noite, irmãos, é que Deus nos criou para viver um relacionamento íntimo e próximo a Ele. E em toda a história, nunca foi Deus que se escondeu do homem, mas foi o homem que se escondeu de Deus. E nesses dias, por meio de Jesus, se eu e você, querido, quisermos e desejarmos, nós podemos viver um relacionamento íntimo, duradouro, próximo de Deus, desfrutando de tudo aquilo que um pai pode desfrutar de um filho, tudo aquilo que um filho pode desfrutar de um pai. Um relacionamento onde nós não apenas recebemos algo de Deus, mas nós também damos algo a Deus. E eu sei, irmão, que ao falar de relacionamento, muitas vezes nós estamos falando de algo delicado, algo que muitas vezes, irmãos, nós não temos boas referências nessa vida. Eu sei que quando nós falamos sobre relacionamento, muitas vezes nós estamos falando sobre frustrações da sua vida. Quando a gente fala sobre paternidade, muitas vezes ao invés de vir um sentimento bom dentro do seu coração, traumas são levantados, raivas são levantadas, frustrações são levantadas. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Quando Deus fala que Ele deseja se relacionar com a gente, como um pai se relaciona com o filho, Ele não está seguindo um padrão, ou Ele não está seguindo um molde natural. Porque o molde natural, o padrão desse mundo é algo falho. O relacionamento de Deus para conosco não é baseado nesse mundo, mas é baseado em quem Deus é. O relacionamento que Deus quer ter com você, de pai para com filho, é um relacionamento onde Ele vai estar tão perto de você, que sempre que você precisar, você vai poder contar com Ele. Não vai existir nenhum momento sequer, irmão, que você vai se sentir sozinho, porque o tempo todo você vai ter a certeza, e não apenas isso, você vai sentir, você vai ver, você vai desfrutar de uma segurança, de uma paz, de uma alegria, porque você vai saber, querido, que você não é um filho desamparado, mas você é um filho que tem um bom pai. Aleluia. Você pode dizer comigo: eu tenho um bom pai? Eu não acreditei não, você pode falar mais forte: eu tenho um bom pai. E quando eu olho para a nossa vida nos dias de hoje, eu acredito, irmãos, que muitas vezes a gente até sabe que Deus é o nosso pai, a gente muitas vezes até tenta se relacionar com Ele, mas por causa dos nossos erros, talvez esse relacionamento não esteja vivendo de forma plena ou acontecendo de forma plena. E ao falar sobre os dias de hoje, para mim, uma passagem que ilustra muito a nossa vida, o relacionamento com Deus, é aquela passagem do filho pródigo. Vocês conhecem essa passagem?
E eu queria ler com você nessa noite, vai lá comigo para Lucas, capítulo de número 15. Deus é o seu Pai, querido. Não um Pai segundo os padrões do mundo. Deus é um Pai perfeito. E como um Pai perfeito, tudo que Ele tem para você, querido, é perfeito. Aleluia. Lucas capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, né? Número homem é complicado. É porque de certo homem, eu já comecei a ler aqui. Lucas 15. Mas é bom porque a gente viu que você está acordado. Lucas 15, no verso de número 11. Chegou lá comigo? Ele diz assim, ó. E disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que é meu. Então repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo quanto tinha, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a passar as necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar os seus porcos. E então esse moço desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe davam nada. Olha que interessante isso, irmão. Quantos aqui já comeram comida de porco? Tem gente que fala assim, credo, pastor, lavagem, não é verdade? Talvez, irmãos, a gente nunca tenha comido comida de porco, mas talvez nós tenhamos feito escolhas como esse filho mais novo fez. Talvez, irmãos, nesses dias, quando nós falamos acerca de Deus, nós temos não comido comida de porcos, mas nós temos vivido uma vida de porco. Como assim, Leandro? Nós sabemos que existe uma lei nesse mundo, irmão, que se chama lei da semeadura. Tudo aquilo que eu e você fazemos sempre vai voltar para nós como fruto, amém ou não amém? Ainda que isso não fosse um princípio bíblico, a própria física diz na lei de ação e reação. Se eu, querido, vier correndo e bater com a cabeça nessa parede, a mesma intensidade de força que eu bater na parede, a parede vai me devolver, porque é um princípio de ação e reação. A Bíblia diz, querido, e traz isso como a lei da semeadura. Você pode dizer, Leandro, o que a minha história tem a ver com a história desse moço? Irmão, esse moço, quando ele pede a parte da sua herança, ele estava pensando única e exclusivamente nele mesmo. Quando ele vira para o seu pai e ele fala assim, pai, eu não quero nem saber se o Senhor está vivo, se o Senhor está morto, eu quero a minha parte. Ou decisão egoísta. Talvez, irmãos, a gente nunca tenha pedido para Deus a nossa parte na herança como esse homem para sair e gastar no mundo. Mas quantas vezes nós temos feito escolhas cujo único foco é satisfazer o nosso ventre e as nossas vontades? Quantas pessoas nesse mundo, irmão, têm buscado seus próprios interesses? A própria Bíblia diz que o povo pede e não recebe porque pede mal, pede pensando em gastar apenas com as suas vontades. Irmão, nós estamos vendo aqui a história de um homem que estava ouvindo do seu filho, que a única coisa que ele tinha ou que ele via o seu pai era como uma fonte de lucro, uma fonte de riqueza, numa pessoa, querido, que só podia satisfazer as suas vontades egoístas. Quantos de nós, irmãos, temos visto em Deus uma fonte para satisfazer os nossos desejos egoístas? Quantas pessoas nesse mundo, irmãos, elas quando está tudo bem, elas correm de Deus, mas quando está tudo mal, elas vão para Deus, pegam aquilo que lhes cabe e voltam para agradar o mundo. Quantos de nós, quando estamos diante de escolhas, entre de falar sim para Deus e falar não para o mundo, nós temos falado não para Deus e temos dito sim para o mundo? O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, esse homem, ele estava tendo uma atitude, esse filho para com o seu pai, onde ele estava pensando apenas nele. Esse jovem, por causa da sua inconstância, esse jovem talvez por causa dos amigos, eu não sei, irmão, mas esse jovem talvez acreditasse que se ele tivesse muito dinheiro para bancar uma balada, ele teria muitos amigos. Não sei se você lembra, anos atrás, viralizou na televisão, na internet,
um rapaz que era o rei do camarote, não sei se você lembra disso. Saiu na revista Verde, saiu em tudo, e o cara era conhecido como o rei do camarote, porque gastava milhares de reais, era champanhe com aquele fogo de artifício, esqueci o nome daquele negócio, e aí era camarote daqui, era aquilo lá, mas quando você via, irmão, a vida daquele jovem, era uma vida vazia. Quantas pessoas, irmãos, gastam milhares de reais para ter pessoas no camarote, mas aquelas pessoas não estão naquele lugar por causa dessa pessoa, elas estão naquele lugar por causa daquilo que ela tem para oferecer. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, nessa noite, é que o relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento baseado em comércio. Deus não quer, querido, ter para nós um relacionamento onde nós só estamos perto dEle por aquilo que Ele tem para nos dar. Deus quer, querido, que nós estejamos perto dEle, porque nós temos prazer de estar. Sabe, querido, relacionamento com Deus, onde eu só estou perto dEle por aquilo que Ele pode me dar, é um relacionamento frio, é um relacionamento quase comercial. É por isso, querido, que quando Deus, ao entregar Jesus para morrer em nosso lugar, Ele estava nos mostrando que Ele está disposto, querido, a dar tudo para nos ter ao lado dEle. Sabe por quê, querido? Ele não quer apenas te prover, mas Ele quer ouvir os seus medos. Deus quer ouvir as suas dificuldades, Deus quer ouvir, querido, as suas impossibilidades, Deus quer ouvir de você falando: Pai, o que depende de mim eu não consigo, mas o Senhor me ajudando, eu posso tudo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Querido, Deus não quer ser apenas o seu dinheiro no bolso, Ele quer ser mais do que isso. Deus quer ser o seu socorro bem presente, Deus quer ser o seu refúgio, Deus quer ser a sua paz. Sabe por quê? Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Esse jovem, ele não estava entendendo a vida, ele estava acreditando que se ele tivesse uma boa quantidade de dinheiro, ele teria muitos amigos, ele teria muita fama, ele teria sempre uma cama quentinha. Mas deixa eu falar algo para você, querido, sabia que mesmo tendo uma cama quentinha, mesmo tendo milhares de amigos no Facebook, mesmo tendo uma série de pessoas que te elogiam e vão por onde você vai, a única paz que excede todo entendimento, a única tranquilidade, alegria verdadeira, querido, bem-estar verdadeiro, não é aquilo que o dinheiro, seguidores ou o mundo pode te dar, é aquilo que Deus pode te dar. Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, Ele disse assim: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, uma paz diferente. Querido, estar ligado com Deus é desfrutar de algo que o mundo não pode desfrutar. Desfrutar, querido, daquilo que Deus tem para nós, baseado em um relacionamento de pai para filho. É desfrutar de algo, querido, que nem o seu amigo da escola, do jardim da infância, que até hoje você cultiva uma amizade de anos, pode te proporcionar. O relacionamento que Deus tem para nós é algo tão maravilhoso, que nem mesmo, querido, pode ser comparado com o relacionamento de marido para esposa. O seu marido pode te frustrar, a sua esposa pode te frustrar, os seus pais podem te frustrar, mas Deus nunca vai te frustrar. Esse jovem, ele toma uma via, ele toma um caminho, e de repente ele percebe, querido, que ele fez uma má escolha. Irmão, quantos aqui já fizeram uma escolha e depois de um tempo, querido, falou: meu Deus, o que eu fiz? Já aconteceu isso com você? Quantos aqui, irmão, se pudessem pagar 50 milhões de reais para entrar numa máquina do tempo e voltar lá atrás, voltariam? Quantos estão comigo, querido? Eu também voltaria. Quantos de nós, irmãos, se pudéssemos nascer de novo, nasceríamos para fazer tudo diferente? Deixa eu falar algo para você, querido, você não precisa disso. Muitos de nós estamos vivendo tristes ou limitados, porque nós achamos, querido, que a nossa vida só seria plenamente feliz se nós não tivéssemos cometido os erros que cometemos lá atrás. Muitos de nós hoje estamos com medo de entrar em casamento, estamos com medo de entrar em ministério, estamos com medo de entrar no mercado de trabalho, nos estudos. Por quê? Por causa de atitudes que nós tivemos lá atrás. Quantos de nós hoje, irmãos, estamos vivendo uma vida pesada, porque a gente diz: pastor, a minha vida não tem como ser perfeita por causa daquilo que eu fiz lá atrás. Deixa eu falar algo para você nessa noite, irmão.
A felicidade do seu futuro não depende das suas escolhas do passado. A felicidade do seu futuro depende daquilo que você escolhe fazer hoje com a sua vida. Não importa se você viveu uma vida egoísta, não importa se você cometeu a mais barbárie de todos os pecados. De repente aquele jovem estava ali, querendo comer comida de porco, irmão, porque ele não tinha mais nada para comer. Quantas vezes a gente começa a se contentar com um padrão de vida desse mundo, porque a gente acha que é só isso que nós podemos viver. Aí você passou por uma situação onde você traiu o seu cônjuge. Aí talvez você passou por uma situação onde você, querido, traiu a amizade de um amigo seu. Talvez você cometeu uma outra série de erros, como roubar. Talvez você mentiu. Talvez você, querido, agiu desregradamente quando deveria ter uma vida regrada. Não importa o tamanho ou o tipo do seu erro. Importa, querido, que os erros e as nossas escolhas do passado nos fizeram chegar até aqui. Mas se nós hoje reconhecemos a nossa real situação e entendemos que Deus nunca nos fez para viver uma vida sozinhos, dependendo da nossa força, e decidimos hoje, querido, tomar um caminho, e um caminho de volta para Deus, a nossa vida vai entrar dentro dos planos dEle. Querido, não continue vivendo os seus próprios caminhos. Não continue fazendo as suas próprias escolhas. Não viva sozinho. Não viva uma vida de sabedoria natural e humana. Não deixe os erros do passado frustrarem a sua vida. Não deixe os erros do passado deixarem tristeza no seu coração. Não importa, querido, se você hoje está na lama. Não importa se você não tem nada. Não importa se você está triste. Desde que hoje você lembre que você tem um bom Pai. Nessa noite que eu quero trazer ao seu coração, querido, é que ainda que tudo esteja difícil, você tem um bom Pai. Ainda que tudo esteja dando errado, você tem um bom Pai. Ainda que as coisas aparentemente elas estejam caminhando para caminhos de morte, você tem um Pai te esperando de braços abertos. Aleluia. E ter a certeza de que Deus não muda, vai nos fazer nos achegar a Ele. Esse jovem estava ali, e quando nós continuamos a ler o texto, a Bíblia diz que enquanto ele estava ali desejando a comida dos porcos, ele lembra de algo. Ele diz: eu estou aqui sem nada, mas até os servos do meu pai comem melhor do que eu. Até os servos do meu pai, aqueles que não são filhos, eles têm uma alimentação melhor do que a minha. E esse jovem decide fazer algo, irmão. Ele sai da sua condição e ele decide voltar para a casa do pai. Qual era o pensamento dele? Ele não queria ter nada de filho. Ele acreditava que por mais difícil que fosse a situação, o seu pai pelo menos daria a ele aquilo que os servos do seu pai possuíam. Você em momento algum vê ele falando: eu vou voltar, eu vou buscar um arrependimento do meu pai, ele vai me colocar na condição de filho. Não, irmão, ele disse: na pior das hipóteses, eu vou voltar por baixo, mas ainda assim eu vou ter mais do que eu tenho hoje. Sabe, irmão, quantos de nós erramos, quantos de nós nos distanciamos de Deus, e a gente tem pensado como esse filho. A gente tem pensado assim: eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para os caminhos de Deus, e assim, qualquer coisa vai ser lucro. Ainda que eu não viva tudo que tenha de bom, mas o mínimo já perto de Deus, já está bom. E deixa eu falar algo para você, querido. Quando você decide virar as costas para o mundo e voltar para Deus, Deus não te recebe novamente na condição de servo, mas Ele te recebe na condição de filho. Ele te recebe em uma condição como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque você tem um bom pai, irmão.
não importa quantas vezes nós erramos, não importa o tamanho do nosso erro, o mesmo Pai que nos criou, que nos chamou de filho, ainda que nós estejamos dando passos longe dele, ele continua de braços abertos, prontinho para nos receber, irmão. Deixa eu falar para você, se hoje você decidir abandonar os seus pecados, se hoje você decidir abandonar a sua vida, onde você só pensa em você, a vida onde você tem feito escolhas erradas, voltar para Deus, voltar para os podemos estar, onde nós podemos habitar, e nós não precisamos nunca sair. Aleluia. Deus é um bom Pai. Abre comigo em Salmo 68. Salmo 68, no verso de número 5. Eu acho muito interessante o amor de Deus como Pai. Um amor que faz Deus perdoar, um amor que faz Deus cuidar. Aleluia. Chegou comigo? Salmo 68, no verso de número 5. Talvez você pense assim, querido, e é um pensamento muito comum para as pessoas. Muitos deles falam assim: Leandro, eu só poderia ser feliz se eu tivesse nascido em um berço assim. Leandro, grande parte da minha tristeza é porque você não sabe. O meu pai me batia, o meu pai me abusou, a minha mãe me batia, a minha mãe me abandonou. Sabe, querido, deixa eu falar para você. Se nós fôssemos ficar contabilizando todos os motivos que nós temos para chorar, talvez a nossa vida seria um pranto eterno, sabia disso? Se nós fôssemos escrever, querido, em um papel, todas as coisas que a vida aparentemente foi injusta com a gente, talvez, irmão, precisasse de mais de um lápis. Se nós fôssemos aqui ficar contabilizando os nossos lamentos, irmãos, talvez não existisse tempo no relógio que coubesse as nossas lamentações. Mas deixa eu falar algo para você. Deus não te chamou para lamentar. Deus não te chamou para tentar justificar a nossa vida, talvez ruim, triste, com as histórias do nosso passado. Sabe por quê? Deus é especialista em transformar maldição em bênção, irmão. Deus é especialista em pegar coisas que não são, em transformar em algo que é. Deus é especialista em pegar histórias de tristeza e transformar em histórias de alegria. Deus é especialista em pegar o órfão e desamparado e cuidar dele. Em Salmo 68, no verso número 5, ele diz assim: Deus é o Pai dos órfãos. Aleluia. Muta aí esse canal aí. Deus é o Pai dos órfãos. E eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que Deus é Pai dos órfãos, a Bíblia está dizendo que Deus não esquece de ninguém. Eu digo para você, você sabe, querido, que existe em Bauru pessoas que não têm pai nem mãe? Você sabe que existe casas de acolhimento, tanto para idosos quanto para criança, para adolescente? Agora eu pergunto para você, irmão, quem algum dia aqui já se importou com os órfãos? Quantos de nós, irmãos, já gastamos um pouquinho do nosso tempo para ir em algum orfanato? Eu não sei como é que está funcionando hoje, mas eu lembro que quando a Kelly, ela estava fazendo o estágio dela da faculdade, ela conheceu uma menina, irmãos, que era o terror da escola, lá do Torquato, lá na Bela Vista. Irmão, a Kelly falava que a menina parecia o demônio, quebrando tudo dentro da sala, ia para a diretoria o tempo todo. Eu lembro como se fosse hoje, ela chegando para mim de tarde, nós ainda não éramos casados naquela época, não é? E ela falou assim: nossa, você não sabe, conheci uma menina. E eu falei assim: verdade, não tem noção, até a professora sai da reta dela de medo. E aí, irmão, de repente a gente descobriu que aquela menina, ela morava num lugar que se chama, ou se chamava Casa da Criança. Tem casa de criança ainda, Fran? Tem. Casa da Criança. E aí, irmão, eu falo para você, a gente poderia orar, a gente poderia fazer qualquer coisa e deixar aquela menina seguir o caminho dela. Mas eu me lembro, irmãos, que a Simone, aquele pessoal da igreja, decidiu ir na Casa da Criança, conhecer um pouco a história da Pâmela. E eu me recordo, irmãos, que de conhecer, a gente descobriu que existia algo que se chamava apadrinhar.
que você podia, querido, levar aos finais de semana a criança para sua casa. Sabe, irmão, e durante anos, a gente teve a oportunidade de pegar a Pamela aos finais de semana. Depois de um tempo, nós tivemos a oportunidade de trazer a Pamela para morar dentro da casa da Simone. Hoje a Pamela, ela está casada, ela tem a sua própria casa. Ela ainda não está nos caminhos do Senhor aqui com a gente, mas nós acreditamos que a semente está no coração dela. Vive uma vida de princípios aparentemente, mas nós sabemos, irmãos, que uma coisa ela pode ter a certeza, que ela foi amada. Sabe, irmãos, eu acredito que quando a Bíblia diz em Salmo 68 que Deus é o Pai dos órfãos, Ele está nos mostrando que Deus não esquece de ninguém. E eu acredito, irmãos, e isso talvez vai caber para uma outra ministração, mas assim como nós podemos ter Deus como um Pai que cuida de nós podemos ser a extensão de Deus quanto à paternidade para outras pessoas. Decida, irmãos, ser pai de outras pessoas nesses dias. Decida, querido, mudar a história das pessoas nesses dias. Sabe por quê? Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje não temos sido bons pais porque nós estamos olhando muito para a nossa referência de pai. Talvez muitos de nós não temos conseguido desenvolver um relacionamento com Deus, porque a gente olha para a nossa referência de pai, olha para aquilo que nós somos como pai, e achamos que Deus está no mesmo barco. Meu irmão, deixa eu falar para você, Deus é um Deus perfeito. Deus não esquece de ninguém. Não importa se você teve ou não uma referência no seu passado boa, Deus, por meio da palavra, Ele quer estreitar um relacionamento com você, onde Ele vai tornar você a pessoa mais feliz e completa dessa terra, irmão. Pare de se lamentar por aquilo que você não teve. Pare de se lamentar pelas suas frustrações. Talvez eu não sei, mas talvez alguém aqui possa ter crescido em uma casa de acolhimento. Sabe, meu irmão, como eu disse para você, nós podemos nos lamentar por tudo que a gente não teve. A gente pode virar e falar assim, eu estudei sempre numa escola de estado, Leandro, como eu posso ter uma faculdade? Eu estudei sempre numa escola de periferia, como eu posso ter, irmão? A gente tem relatos aí que lixeiros passaram em universidades estudando com livros do lixo. Sabe, irmão, quem tem desculpa, quem vive uma vida mergulhado nessas coisas, vive uma vida de tristeza e solidão. Deus, querido, veio para entrar na nossa vida, acabar com as nossas desculpas, acabar com as nossas murmurações e de uma vez por todas parar de olhar para o nosso passado e começar a olhar para o nosso futuro. Deus é o Pai de órfãos, Ele é o juiz das viúvas, Ele é o Deus santo da sua morada. No verso 6 lá ele diz assim, Deus faz o solitário viver em família, Deus liberta os presos e os faz prosperar, mas aqueles que são rebeldes continuarão habitando na terra árida. Olha que interessante, Deus começa a dizer assim, sabe aquele que tem tudo para dar errado? Sabe aquele que nasceu no pior lugar? Sabe aquele que cometeu os piores erros? Então, eu sou o Deus desses daí. E se eles quiserem, eu vou mudar a vida deles, ao ponto de colocar o preso em liberdade, colocar o órfão em família. Irmão, você percebe que Deus está falando sobre mudar histórias? Ei, querido, não importa o quão ruim tenha sido a sua história, ela não é maior do que o poder de Deus. Não importa, querido, o seu passado, não importa as suas frustrações, o Deus que é poderoso para colocar o órfão em família, Ele é poderoso para colocar o triste em alegria, Ele é poderoso para colocar o pobre na riqueza, Ele é poderoso para colocar o solitário em família, o preso em liberdade. Querido, nessa noite Deus está te chamando para pertinho dEle. Nessa noite Deus, como um bom pai, está dizendo, vem, filho amado, habita na minha presença, fica comigo. Eu lembro de uma música, querido, que eu sempre ouvia, a música falava, vem, filho amado, vem em meus braços, descansar. Da Ana Paula Valadão, não sei se você lembra disso. E ficava, viver seguro, te conduzirei ao meu altar. Aí fala, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. E eu ficava, querida, às vezes ouvindo aquela música, não é do CD, eu acho que Nos Braços do Pai, uma coisa assim, o CD acho que 5, 6. E eu lembro, irmão, quando eu comprei aquele CD, e eu lá sentadinho no carro,
Estava eu e o Vinícius, eu lembro até hoje, lá na chácara antiga da igreja, e começou a tocar essa música, irmãos, e eu começava a chorar. E aí, de repente, a música começava, Abba, e eu chorando, irmão, porque eu comecei a entender ali, que Deus tinha para mim, um relacionamento de intimidade com Deus. A Bíblia diz que nós que somos filhos, temos um Espírito dentro de nós, que clama Abba Pai. Abba fala sobre um relacionamento de intimidade. Eu achei muito interessante, né? Eu estava vendo uma criança falar com o pai esse final de semana, aí o pai contando uma história, e ela falou assim, aí de repente ela chegou e ela falou assim, pai, aí a menina falou assim, não pai, eu não falei isso não. Aí o pai olhou assim naquele olhar, falou, nossa, ela vai falar que eu estou mentindo? Ela disse, não pai, eu não te chamo de pai, eu te chamo de papai. Sabe, irmão, eu fiquei olhando para aquilo, e eu falei, ela estava falando para ele que ela não via ele como alguém distante, mas ela estava falando que para ela, ele era alguém íntimo. Sabe, irmão, faça de Deus alguém íntimo na sua vida. Mas Leandro, eu tenho tantos motivos para se entristecer. Sabe, querido, eu garanto para você, que quanto mais próximo você estiver de Deus, maiores se tornarão os motivos da sua alegria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz de Deus o seu Pai, faz da presença de Deus a sua habitação, sabe, querido, ele pode descansar. Aleluia. Deus é o seu Pai, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que está perto para te perdoar. Mas Leandro, você não sabe como eu sou, sabe, a cada 15 dias eu erro. Você não sabe como eu sou, Leandro, eu já fiquei 6 meses sem errar nisso, Leandro, mas não passa disso, eu sempre tenho as minhas recaídas, eu sempre tenho os meus erros, sabe, irmão, Deus não vê você como material descartável, Ele vê você como algo precioso, e aquilo que é precioso a gente não joga fora, quando quebra a gente conserta, quando quebra a gente limpa, quando quebra a gente traz para perto e coloca em uma zona de cuidado. Ei, irmão, quando as coisas ficarem difíceis na sua vida, não chore lá fora, chore aqui dentro. Quando você, querido, estiver com vontade de correr para longe de Deus, porque parece que tudo está dando errado, corra para os pés dEle, chore diante dEle, abra o seu coração para Ele, porque Ele é aquele que está pronto para te receber, independente do seu problema. Ele é um bom Pai, Ele é um bom Pai. De repente estava lá, aquelas pessoas, os homens já com as pedras preparadas, e aí dizia, e aí Jesus, o que é que você diz? Moisés mandou matar, mas você o que diz? Moisés diz na lei que quem foi pego em adultério vai mandar matar, mas você o que diz? Jesus, querido, escrevendo na terra, de repente olha para eles e fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher fica olhando para ele, acredito que atônita, sem saber o que estava acontecendo. Peraí, é só isso? Aquela mulher já talvez esperando a morte, aquela mulher que ele talvez esperando uma vida de humilhação, olha para ele, estou aqui modernizando e parafraseando, mas é só isso? Jesus vira para ela e fala assim, vai e não peques mais. Vai, porque os teus pecados estão perdoados. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você algo nessa noite. Vai viver uma vida feliz, porque seus pecados estão perdoados. Vai viver os melhores dias da sua vida, porque o seu passado está apagado. Corre a carreira, querido, acredite, voe, sonhe alto, porque o seu Pai te recebe nessa noite, porque o seu Pai te perdoa nessa noite, porque o seu Pai, querido, Ele apaga os seus passados, Ele apaga os seus pecados e não se lembra. Deus nunca vai jogar na sua cara o erro do passado, irmão. Deus nunca vai te condenar por aquilo que Ele mesmo te perdoou. Ele é um bom Pai. Ele nos ama, como mesmo Romanos diz, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Uau. O que é que você precisa hoje, querido?
não está além daquilo que Deus pode te dar. Sabe, eu acredito, irmãos, que existem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente precisa é de um ombro amigo para a gente chorar. Talvez algumas pessoas nesses dias, elas até entendam a palavra da fé de uma forma muito equivocada. Deus não te fez para ser um super-homem, querido. Deus não te fez para ser uma mulher maravilha. Deus não te fez, querido, para estar em você bem o tempo todo. Deus te fez para estar nele bem o tempo todo. Leandro, mas o que isso muda? Tudo. Porque existem momentos, irmãos, que a nossa força, ela se encontra limitada. Sabe, existem momentos que as coisas e os nossos planos não saem como a gente espera. Quantas vezes a gente vai lá, não é, e a gente vê muito isso. Tive uma ideia brilhante, vou abrir uma empresa. Aí você faz sonhos com a sua empresa, você faz sonhos com os seus negócios. Aí você às vezes até vem e fala, pastor, tive uma ideia, vou abrir uma empresa e quando ficar milionário, a gente vai reformar essa igreja, vai abrir obra social. E você está lá, querido, naquele fogo, naquele ímpeto, e aí a hora que você abre a empresa, as coisas parecem que não acontecem da forma e na velocidade que você espera. E aí problemas se levantam, e aí você achava que ia vender milhões, e na realidade você começa a vender centavos. E aí o que você começa a fazer? Ficar murchinho. Aí você começa a ficar envergonhado, por quê? Porque você falou com o pastor que ia ajudar a reformar a igreja, ia fazer as obras sociais, mas agora você não está tendo dinheiro nem para dar o presente de Natal do seu filho. E aí você vai começando a ficar mirradinho. Mas aí o que acontece? Quando chega dentro da igreja, você começa a se ver pressionado a ser aquele homem, aquela mulher de fé, sempre com aquele sorriso no rosto, como se nenhum problema você tivesse, na rua tem que ser assim. E aí você começa por dentro ficar de um jeito, e começa a usar uma máscara do lado de fora. E aí você, querido, o pastor pergunta, e aí, está tudo bem? Claro, pastor, sempre está tudo bem comigo. Mas por dentro, querido, a única vontade que você tem é de chorar. Ei, meu irmão, não é assim que a Bíblia nos diz para viver. Essa não é a vida do justo. Sabe como é a vida do justo? De repente os planos não deram certo. A primeira coisa que você vai fazer é chegar lá talvez no seu quarto, sem ninguém, onde você pode abrir o seu coração para Deus, e aí você fala assim, pai, deu tudo errado. Pai, os meus sonhos eram assim, assim, assim. Pai, eu estou triste porque as coisas não estão acontecendo. Pai, eu achava que o meu relacionamento ia ser tão bom, mas olha o que aconteceu. Talvez, irmãos, te falte até palavras e você começa a chorar. Mas porque você decidiu não buscar, querido, o auxílio nas coisas e buscar um auxílio em Deus, você entra naquele quarto triste. Mas quando você menos espera, algo começa a acontecer dentro do seu coração. De repente aquele peso começa a sair e uma leveza começa a chegar. Sabe por quê? Porque até mesmo no silêncio Deus começa a trabalhar com você. E aí você sai dali diferente. Aí você sai dali com uma alegria sendo depositada dentro de você e vindo para fora. E aí você sai dali sorrindo, não como uma pessoa que por dentro está mal e por fora está sorrindo, mas como uma pessoa que por fora está sorrindo porque dentro existe alegria. Sabe, irmão, não viva os seus desafios sozinhos, você não foi criado para isso. Deus não criou Adão, jogou Adão e falou, Adão, se vira. Não foi isso não. Deus falou, Adão, faz. Mas no fim do dia, o que é que Deus ia fazer? E aí, Adão, como foi o seu dia hoje? Ah, Deus, eu achei um negócio ali, preto, desse jeito, outros marronzinhos, eu decidi que vai chamar macaco. Ô Adão, que legal, macaco. Não, Deus, você não sabe, hoje eu achei um animal, e eu acho que esse é o rei da floresta, vou dar o nome dele de leão.
Mas eu acredito que talvez em alguns outros momentos, irmãos, talvez quando Eva estivesse sendo tentada pela serpente, na mesma oportunidade, querido, que Adão e Eva tinham de falar sobre o seu dia, se ela tivesse falado: ei Deus, o negócio é o seguinte, está difícil ali, estou passando perto daquela árvore, tem uma serpente endemoniada, que fica falando come, fica falando que é mais legal. Deus, de você ela já é tão grande que os frutos começam a ser produzidos e talvez a única coisa que a gente consiga fazer é cortar a árvore e plantar outra. Ei, irmão, Deus não quer ser aquele que vai ser a luz no fim do túnel apenas da sua vida. Deus não quer ser aquele, irmão, que vai ficar o tempo todo te tirando do poço. Ele quer ser a placa de aviso para você. Ele quer ser aquele que vai te mostrar o caminho onde não existe poço. Ele quer ser aquele que vai te mostrar o caminho onde não existe morte. Ele quer ser aquele que vai te livrar antes das coisas darem errada. Irmão, de uma vez por todas nessa noite, saia daqui não tendo Deus como alguém distante, saia daqui tendo Deus como alguém próximo a você. Faça Deus participante do seu dia, faça Deus participante do seu relacionamento, faça Deus participante do seu ministério, conte com Ele para tudo que você precisar. Pastor, estou afinzão de chorar. Chora, irmão, porque quando você chora diante de Deus, numa hora o choro acaba e a alegria começa a crescer. Pastor, não estou com vontade de chorar não, o negócio é rir, então vamos rir e vamos nos alegrar na presença dEle, irmão. Aleluia. Porque essa é a vida que Deus tem para a gente. Deus não quer te abandonar, irmãos. Deus quer estreitar o relacionamento com a gente. Jesus só fez tudo o que Ele fez, porque Ele tinha a Deus como um Pai. Sabe o porquê, querido? O grande porquê de Jesus ter sido crucificado? É porque Ele se dizia ser Filho de Deus. Nada causava mais raiva nos fariseus. Nada causava mais raiva nos fariseus do que ver Jesus chamando Deus de Pai. Eu lembro de uma vez que eu estava orando e algumas das vezes, irmãos, eu nem sempre falo para Deus: Deus, Tu és bom. Às vezes eu falo: Deus, Você é tão bom. Eu lembro que uma pessoa ouvindo eu orar, ela virou e falou assim: você não tem respeito não? E eu falei assim: o que é? Você não tem respeito não chamar Deus de você? Sabe, irmão, eu entendi o que aquela pessoa estava querendo dizer, mas ela não estava entendendo o que eu estava querendo dizer. Quantas vezes, irmãos, nós estamos preocupados se a gente está chamando Deus de Senhor, usando o pronome de tu? Quantas vezes a gente está preocupado se Espírito está escrito na Bíblia com letra maiúscula ou minúscula, se Deus está escrito com D maiúsculo, com Deus minúsculo, quando na realidade nada disso importa, irmão. Sabe o que importa? É o relacionamento de intimidade que a gente tem com Ele. Sabe, irmão, eu posso chamar Deus o tempo todo de paizinho, posso chamar Ele de Daddy, posso chamar Ele do jeito que eu quiser, porque Ele está pronto para viver uma vida de relacionamento. Talvez, querido, algumas formalidades tenham afastado você de Deus. Talvez você ache que só tem presença de Deus quando tem música. E aí quando tem música, você não tem Deus. Talvez você ache que só tem a presença de Deus quando se coloca de joelho. Mas dentro do ônibus não dá para ajoelhar. Sabe, irmão, Deus não é o Deus que a igreja prega. Deus não é o Deus que a história prega. Deus é o Deus que a Bíblia prega. Que Jesus o tempo todo falava: Pai, está difícil. Se possível, aparta de mim esse cálice. Uau! Sabe, irmão, que coisa maravilhosa. Sabe, Jesus ali, eu fico imaginando, querido, esse relacionamento onde ele virava e falava assim: Pai, eu acabei de comer uma refeição com aquele que me traiu. Sabe, você acha que Jesus não amava Judas? É claro que amava. Foi ele que escolheu, irmão. Sabe quantas coisas vão ser difíceis na nossa vida,
Mas a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, onde a gente pode contar com Ele. Sabe, não viva sua vida sozinha não, irmãos. Viva sua vida com Ele. Conte os seus sonhos para Deus. Conte os seus segredos para Deus. Pai, eu não consigo fazer essas escolhas não. Sabe, é tão difícil, toda vez que eu vou fazer, eu acho que eu estou escolhendo certo, mas está errado. Deixa Ele te ensinar a escolher. Deixa Ele colocar pessoas no seu caminho que vão te auxiliar a escolher. Sabe, irmão, o homem lá fora, ele é cheio de si. O homem lá fora, ele é autossuficiente. Aquele jovem chega para o pai e fala, negócio seguinte, eu não preciso mais de você. Me dá a minha parte, porque eu sei administrar melhor. Eu acredito que ele sabia isso, irmãos. Eu acredito que aquele jovem pensava que ele iria fazer multiplicar as riquezas que estavam na mão dele. Eu acredito que aquele jovem virou, pai, negócio seguinte, você não sabe, agora o mundo modernizou. Se eu tivesse na minha mão, pai, o dinheiro que você tem, eu seria muito mais rico. Mas sabe o que acontece, irmão? Aquele jovem não sabia do que ele estava dizendo. Aquele jovem tinha um pensamento de autossuficiência. Irmão, deixa eu falar algo para você bem claro. Para de ser adolescente. Quantos de nós, irmãos, crescemos na idade, mas continuamos com esse sentimento de independência da adolescência? Eu consigo sozinho? Eu sou bom sozinho? Se não me querem, eu também não quero? Se falam mal de mim, eu falo mal dobrado? Querido, isso é para adolescente. Paulo diz, quando eu era adolescente, quando eu era menino, eu falava como menino e fazia coisas de menino. Mas agora eu cresci. E porque eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Sabe, irmão, Deus está nos chamando para um crescimento de intimidade maduro com Ele. Deus está chamando para um relacionamento onde toda oscilação e toda instabilidade já não mais existe, porque quando nós iríamos cair, nós recorremos a Ele, Ele nos levanta e Ele nos livra de todas as coisas. Deus quer te livrar das suas aflições, Deus quer te livrar dos seus problemas, Deus quer te livrar da sua vida pesada, Deus quer te livrar das suas frustrações, Deus quer te fazer feliz, irmão. Deus tem uma vida maravilhosa para nós nesses dias, mas essa vida é pertinho dEle, irmão, não de aparência, mas de coração. Se achegue a Ele, se ligue a Ele, não corra dEle, mas corra para Ele, deixa Ele, querido, tirar você da solidão e te colocar em família. Deixa Ele te tirar da tristeza e te colocar em uma alegria. Deixa Ele te tirar da aflição e te colocar em um lugar de uma paz perfeita. Ele é o seu Pai. E porque Ele é o seu Pai, Deus tem uma vida, querido, maravilhosa, esperando por você.